Vou começar te perguntando assim, quando você fechou com o Flamengo, parece até meio longínquo, né, o período, a época que você fechou com o Flamengo, o que você visualizava? O que ia acontecer, quais eram as suas expectativas e se, chegando agora nesse final de 2019, atendeu o que você estava pensando quando você voltou para o Brasil? Atendeu, mas começando já, atendeu, mas surpreendeu também, superou as minhas expectativas, porque quando a gente vive e sente a intensidade de tudo aquilo que eu almejava, é sempre mais impactante. Voltei para o Brasil, né? Primeiro volto para o meu país em busca de sonhos, títulos e fazer história num clube gigantesco que é o Flamengo. Retorno com sonhos aqui dentro do Flamengo, retornar à seleção brasileira, eram alguns dos meus objetivos. E nesse momento eu posso dizer que todos aqueles que eu sonhei quando eu pisei aqui no Brasil, eu realizei. Não quer dizer que eu não tenho outros agora pela frente, mas era o que eu almejava, era o que eu sonhava, era ajudar o clube a retornar ao patamar, ao nível que ele merece. E hoje nós conseguimos juntos e fazer parte de todo esse processo, para mim, é motivo de muita satisfação. Nessa sua trajetória no clube, né, a gente claramente tem esse momento glorioso agora no fim de 2019, mas teve momentos difíceis, né, não só da contusão, mas assim, dois momentos ali particularmente difíceis com a torcida, que ela talvez tenha te identificado com momentos difíceis que o clube estava passando, de crise e tal. Teve algum momento desses que você pensou em sair do Flamengo e como que você encarou esses momentos que foram complicados ali de pressão de torcida, em aeroporto, enfim? Bom, eu sabia que quando eu voltei para cá, quando eu decidi vir para o Brasil, me deu aquele frio na barriga, porque eu sabia de tudo que estava envolvendo e aonde eu estava me metendo, né? Então, eu não me surpreendi, eu vim para um clube que tem um impacto nacional e internacional muito grande, ocupar uma posição importante dentro do coletivo, porém sabendo da responsabilidade que eu estava assumindo. Então não me surpreendeu quando em alguns momentos nós não alcançamos um objetivo, que é coletivo, mas que a cobrança em cima de mim foi muito grande. E eu, claro, entre erros e acertos, procurei, acima de tudo, nunca me esconder. Nos momentos difíceis. O futebol, ele não é uma conta exata, você não sabe quando exatamente vai acontecer o tão sonhado título, e durante esse processo parecia em alguns momentos que esse momento nunca ia chegar, porque o trabalho sempre foi muito bem feito aqui, mas as coisas não aconteciam, e essa cobrança, ela faz parte da caminhada, só que foram esses momentos difíceis, essas cobranças que hoje me dá propriedade para dizer que eu vivi tudo com essa camisa, eu provei o meu amor e respeito por ela, tive várias oportunidades de sair durante esse processo, oportunidades boas, mas nunca pensei em sair. Refleti sim, durante algumas propostas eu refleti, porque foi como se uma pergunta se repetisse: é isso mesmo que você quer? Esse desafio que você quer para a sua vida? E eu passei alguns dias refletindo sim, mas sempre que eu imaginava a possibilidade de sair, eu não conseguia. É como se a história não chegou ao fim, né? E eu decidi, algumas vezes, confiar e continuar vivendo esse sonho até realizá-lo. E isso é muito gratificante. Diego, em que momento você esteve mais perto dessa saída que você falou que refletiu muito? Imagino que também em casa, com esposa, filhos, etc. E qual foi o argumento final para você falar, não, fico? Bom, esse começo do ano teve uma proposta muito interessante, que foi a do Orlando City, como vocês sabem, um projeto não só como jogador de futebol, mas já também pensando num pós-carreira, um clube que realmente demonstrou uma confiança muito grande. Depois daquela primeira Copa do Brasil, que nós ficamos em segundo, perdemos para o Cruzeiro, tive uma proposta astronômica do futebol árabe. E de lá para cá foram muitas do futebol brasileiro, internacional.
Talvez nesse começo do ano tenha sido o momento que eu mais pensei e refleti, né? Porque era mais uma temporada toda que vinha pela frente e naquele momento ali a gente não tinha certeza que ia acontecer assim como nós tivemos alguns meses atrás, depois que o time encaixou, né? E apostar nisso mais uma vez era o que eu queria, mas eu refleti porque em alguns momentos é bem desgastante e você tem que estar preparado emocionalmente para enfrentar tudo isso, sendo fiel aos seus princípios, né? Que é um grande desafio. E ali foi quando eu parei para pensar e tive a certeza quando eu assinei o contrato de renovação com o Flamengo, né? Porque foi como se eu tivesse ficado leve. Então ali eu tive a certeza que a decisão certa foi tomada e segui em frente. Sua renovação foi alvo de muita, não vou dizer polêmica, não é bem a palavra, mas havia gente que defendia, havia gente que achava que o seu ciclo deveria já ser encerrado no clube. E você vive aqui no Flamengo constantes mudanças de papel, né? Você chegou naquela apoteose do aeroporto, e aí depois você foi taxado por muitos como vilão, e aí depois você se lesiona, consegue uma volta incrível num tempo recorde, ainda joga a final da Libertadores. Você lida bem com essa mudança de papel que você tem no clube? Talvez hoje um coprotagonista diante de tantos outros companheiros importantes que você tem, algo que você não tinha antes. Você consegue lidar bem com essa mudança de papel que vem acontecendo contigo ao longo desses anos todos? Consigo, porque a minha vida foi sempre me propor a grandes conquistas. E quando você se propõe a grandes conquistas, você se expõe e tá exposto a grandes riscos também. Então você não vive de maneira linear, porque a decepção ela pode ser grande, assim como o risco de ganhar algo e ficar na história e conquistar algo impactante, ele existe. Então você tem que estar preparado para altos e baixos. E a minha vida sempre foi isso. E hoje num clube que tem um impacto, como eu falei, tudo muito maior quando acontece, tanto para o bem quanto para o mal, eu aprendi a lidar. Isso não quer dizer que em alguns momentos não foi, né, desgastante. E a minha parte eu sempre procurei fazer da melhor forma possível. Foi um ano realmente num grande desafio, a lesão mais grave da minha carreira. No começo comecei muito bem ali jogando com o Abel Braga, até que o clube decidiu, né, de renovar e tudo. Eu tomei essa decisão, chega um outro treinador, que eu começo jogando também todos os jogos, 90 minutos, até que eu me lesiono. E a gente não está preparado para o que acontece na vida, nós não sabemos o que vai acontecer pela frente, só que não podemos baixar a guarda, foi o que eu sempre procurei fazer e o resultado hoje ele aparece. Eu não sei se como protagonista ou não, mas eu tenho um sonho, um desafio comigo mesmo e eu fui atrás desse sonho até o final e fomos premiados, naturalmente eu fui premiado por chegar lá, né, junto com meus vindo para essa parte da contusão que você citou, quer dizer, foi um momento que o Jorge Jesus chegou e te encaixou numa nova posição ali de segundo volante, talvez chamemos assim, e que você estava jogando bem nessa posição. E aí você sofreu a contusão, o time engatou um pouco depois. Você ficou com medo de pensar assim, puta, roí o osso nesse clube, tipo, eu passei pelos momentos mais difíceis aqui, é o momento que as coisas estão andando, eu estou do lado de fora. Não sei se você teve essa sensação, isso acelerou sua volta, e você contar um pouco como é que foi o esforço que você fez para voltar. Sempre eu encarei isso como uma grande motivação, porque nós que estamos trabalhando aqui no dia a dia, como eu falei desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, é um processo que foi feito até chegar onde estamos hoje. Sabemos que no futebol você precisa de tempo, né? Nem sempre os resultados são imediatos. Às vezes acontece, mas é muito mais difícil. E quando você acompanha, você sabe quando o resultado está próximo a acontecer. E desde que o Jorge Jesus chegou aqui, né, vinha sendo feito um trabalho, ele chegou de forma sensacional e conseguiu, desde o primeiro treino dele, deixar bem claro aquilo que nós tínhamos que fazer.
e nós sentimos a melhora dia a dia. Então, aquilo que veio acontecendo, que aconteceu depois da minha lesão, era totalmente previsível por nós, né? Nas nossas conversas, nas nossas reuniões internas, nós sabíamos que estávamos no caminho certo e que as coisas iam acontecer. E quando eu me machuquei, eu já tinha certeza de que eu ia perder durante um período esse momento positivo do clube pelo trabalho que nós vínhamos fazendo, pela semente que nós vínhamos plantando. E foi uma motivação a mais, sim. Eu falei, eu vou voltar o quanto antes, porque eu fiz parte de todo esse processo e eu vou fazer parte também na hora do grande objetivo, né? Que são os jogos importantes e de levantar o troféu. Então isso foi uma grande motivação para mim e ajudou na minha recuperação. Só para completar, queria que você contasse um pouco de como é que foi o seu sacrifício ali nesse período, né? Imagino que deve ter tido horas e horas de... Foi constante, foram tratamentos intensivos diários, feriados, final de semana, né? De maneira focada e determinada para voltar, porque, bom, um prazo de 5 meses a princípio, eu acabei voltando em 2 meses e 20 dias. Realmente é algo surpreendente, eu agradeço a Deus e aos profissionais que acreditaram nisso. E nada acontece sem muita dedicação e disciplina. Foi o que eu decidi fazer durante esse período e o resultado apareceu. Injustamente, até muitas pessoas colocavam você meio como o rosto das derrotas do Flamengo, né? Por causa da Copa do Brasil, etc. Isso particularmente te caía de que forma? E se você acha que agora você tem uma companhia de luxo, assim, você olha para um lado, olha para o outro, olha para o outro, olha para o outro, e tem um montão de cara que, embora você tenha jogado em times fortes aqui, me parece que nada similar a agora, né? Isso, o que eu estou falando também, pode ser que você não concorde, mas batia isso em você, de você, por toda a comoção, o aeroporto, o Diego, agora o Flamengo vai ganhar, agora o Flamengo vai ganhar, e te colavam muito essa pecha negativa. É um fato isso, ou você nunca sentiu isso? Bom, eu não posso dizer, com 18 anos de carreira, nos clubes que eu joguei, e os títulos que eu conquistei na minha vida, que eu nunca joguei num time tão bom, com tanto bons jogadores, né? Fato é que na derrota você precisa de alguém que assuma a responsabilidade, né? É maravilhoso realmente nos momentos bons você levantar o troféu e ficar marcado, mas são os momentos difíceis que mostram realmente quem você é e de como você reage a esses momentos, né? Então foi o que eu sempre procurei fazer nos momentos difíceis, assumir de alguma maneira a responsabilidade junto com os meus companheiros. E hoje divido totalmente com eles o fato da gente ter alcançado o grande objetivo, de eu ter participado de todo esse processo. Como eu falei, isso hoje eu carrego com orgulho, tudo aquilo que eu passei nesse momento, porque dá propriedade e peso ainda mais para as minhas palavras, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. Eu falei, eu vivi, eu fiz, e hoje eu sou campeão brasileiro da Libertadores com o Flamengo. E lembrando sempre que eu não cheguei aqui para ser um vencedor, né? Eu já cheguei aqui um vencedor e vim para me tornar ainda mais vencedor e fazer história num clube que eu aprendi a amar. Então as duas coisas eu consegui, tanto me tornar mais vencedor como fazer história num clube que eu amo. Então eu agradeço muito por essa oportunidade. Aproveitando uma coisa interessante que você falou de botar a cara, isso é um fato. Seja no jogo que for, seja na circunstância que for, me recordo ao final do Flamengo e Atlético Paranaense, você estava lá, na zona mista e tal. Você acha que isso é uma obrigação sua, ou você em algum momento já falou, pô, eu fico aqui me desgastando, meio sozinho, sempre dando a cara para bater, ou não, você encara isso como uma missão mesmo, como uma obrigação sua? Vejo como parte do pacote. Quando você vem para ser um jogador importante, referencial, você tem que assumir tanto o lado bom quanto os mais difíceis. Eu não vejo isso como um grande esforço, é totalmente natural o que eu fiz. Então não estou me gabando disso, eu acho que é natural. Deu certo, você vai lá e
e comenta tudo que aconteceu de bom. Não deu certo, você vai lá e assume o que não aconteceu e segue em frente. Então foi o que eu procurei fazer. Falando um pouco dessa questão da sua mudança de posicionamento, né, desde que chegou o Jesus, como que você viu essa coisa de recuar um pouco, né, se tornar ali um segundo volante, que deu muito certo, né, a gente tem visto boas atuações. O que você precisou se adaptar? Como é que foi a conversa que ele teve com você quando ele falou assim, de repente você já tinha jogado em alguns momentos nessa posição, mas não tão constantemente, talvez, né? Eu acho que quanto mais o jogador aprende a dominar as diferentes posições, mais completo ele se torna, mais ele entende do jogo num todo do futebol. Então, o que eu procurei fazer ali foi colocar em prática aquilo que eu já conhecia e muito atento para aprender naquilo que o Jorge tinha para me ensinar, né? Então, dentro das minhas características, eu sabia que era possível fazer aquilo, né? Nós conversamos antes de começar, dele dar o primeiro treino dele, nós conversamos, ele me explicou que pretendia me utilizar ali. Então, é uma questão de posicionamento, de atitude, e quando o sistema todo funciona, né? Claro que facilita para todos, então não tive nenhuma dificuldade para jogar ali. Era uma posição que você já tinha jogado na Europa em algum momento? Porque eu lembro que no Flamengo foi poucas vezes, só em circunstâncias emergenciais. Já sim, mas não muitos jogos seguidos, né? Uma vez ou outra, quando precisou, eu joguei ali de segundo volante, mas não exatamente dessa forma. E qual foi a adaptação ali que ele te pediu e que você entendeu que era necessário? Você falou algumas características que eu precisei dar uma ajustada. É uma agressividade um pouco maior defensivamente, né? Pressão no homem da bola, talvez isso aí é algo que eu tive que estar mais atento. O restante, questão de posicionamento, ter a posse de bola, era algo que eu já fazia antes, né? Então não foi uma grande mudança. E eu não sei se essa sua... Não sei se dá para a gente chamar de reinvenção, talvez seja muito forte, mas tem a ver talvez com o futebol atual, que o camisa 10 parece estar meio sumindo, né? O camisa 10 clássico de quando você começou a carreira, a gente não vê mais aquele jogador que centraliza, não funciona em quase nenhum esquema hoje de futebol moderno. Você tem que ir se reinventando, é natural. Como eu falei, 18 anos jogando futebol profissional em alto nível. Para você se manter em alto nível, você tem que se reinventar, é natural. Você vai pegar treinadores diferentes, uma tática diferente e aquilo que você puder fazer. Eu não sou o mesmo que eu era quando eu tinha 16 anos, quando comecei no profissional. Então, você tem que saber, sim. E nos clubes que eu passei, eu sempre procurei aprender, né? Joguei em posições diferentes e tudo isso me tornou mais preparado para viver esse momento. Você falou agora de 18 anos em alto nível, você olhando para trás, assim, em retrospectiva, você acha que cumpriu todas as suas expectativas? Você acha que podia ter ido mais longe em algum momento e não conseguiu, por razão A, B ou C? Você olhando para trás, como é que você encara o teu caminho? Todos os sonhos, objetivos que eu me coloquei e me propus, eu alcancei, graças a Deus, tirando o fato de não ter disputado uma Copa do Mundo, que eu sempre deixei muito claro que eu gostaria, cheguei próximo aí com o Tite, mas não disputei. Do restante, todos os sonhos que eu me propus, os clubes que eu gostaria de ter jogado, né, os títulos importantes que eu almejei, eu alcancei. Falando especificamente sobre aquele momento ali da final da Libertadores, que a gente estava até comentando antes da entrevista. Primeiro, você lembra o que o Jesus te falou ali do lado do campo? E dois, tem eu acho que chamou muita atenção a feição do seu rosto, né? Que é uma feição talvez de determinação, algo, não sei como a gente poderia descrever, que é difícil. O que você estava pensando ali naquele momento? O Jorge, ele preparou o jogo muito bem, ele já tinha nos passado o que ele queria, o que ele esperava de cada um de nós, então eu já tinha na minha cabeça e dentro da minha análise do jogo também eu estava observando de que maneira, se eu entrasse, que eu poderia ajudar. Então eu lembro pouco do que ele me falou na questão tática, né? Eu lembro quando eu fui sair, ele dá-me uns beijinhos, cara, que vai fazer um gol e tudo. Então ele estava confiante também com essa minha entrada e isso me passa ainda mais confiança. Agora eu estava com uma leitura, esse olhar talvez de determinação, de concentração e expectativa de entrar logo em campo e poder ajudar meus companheiros. Depois do gol, tem uma imagem que é um barato, acho que é da própria Conmebol,
que é você chegando numa meia dúzia de companheiros e falando algo do tipo: atenção, atenção, não acabou, vamos embora, vamos embora. Como é que é numa hora dessa de êxtase coletivo, assim, o cara ainda conseguir respirar fundo e falar: não, calma aí, cara, vamos manter isso aqui? É porque o futebol, eu já vi muitas coisas acontecerem e eu também estava emocionado naquele momento, só que quando eu vi os jogadores chorando, eu também queria chorar, só que faltavam 5 minutos, eu não sei quantos minutos mais nós jogamos, e em 5 minutos é uma eternidade numa final, em qualquer jogo, numa final nem se fala. Então eu procurei de alguma forma ali trazer a galera para a realidade, porque o River ia arriscar tudo a partir dali, e nós tínhamos que estar ligados. E não sei como é que vocês estão vendo o Mundial, obviamente é uma competição importante, mas me parece que o Flamengo conquistou talvez o que fosse mais relevante na temporada já, né? Você vê o time mais solto depois do que aconteceu em Lima? Porque a gente ficou, inclusive, com a impressão que no primeiro tempo, apesar da boa atuação do River, o Flamengo estava com a perna um pouco presa, todos os jogadores em geral, por tensão de final, que acontece um pouco. Você vê o time mais solto depois do que aconteceu e como é que você vê a perspectiva aí do jogo? Sim, naturalmente o time tá solto, tá mais leve, mas nós chegamos aqui tendo uma postura e essa postura ela não pode ser mudada, não é porque foi campeão agora que nós vamos mudar. Devemos fazer, sim, de maneira mais leve, alegre, mas, assim, sabemos a direção e o que nós fizemos, né, para chegar até aqui. Então, nós temos que ter isso bem claro na nossa cabeça, e temos, né, porque o resultado, o título, ele só chega de uma forma: muito trabalho, humildade, concentração. E a equipe, depois de alcançar esses títulos tão importantes que alcançou, eu tenho certeza que seguirá nesse caminho, só que, com certeza, de maneira mais leve, como você falou, porque foram títulos históricos. Quando a gente entrevistou aqui o Felipe Luiz antes da final da Libertadores, foi antes até da semifinal com o Grêmio. E a gente projetou e perguntou para ele como seria se acontecesse tudo certo e o Flamengo chegasse a um Mundial contra o Liverpool, que ainda depende de uma semifinal dos dois times, né? E aí ele virou e falou assim: olha, o melhor time da Europa, melhor bola parada, a gente teria que estar num dia que a gente fizesse tudo certo, mas dá jogo. Qual é a sua percepção desse eventual confronto aí dos dois? Concordo, um dos melhores times, o melhor time da Europa nesse momento, um dos melhores do mundo, e nós temos condições, sim, de fazer um jogo muito equilibrado com eles, e para isso temos que estar na nossa melhor versão, né? Fisicamente, psicologicamente, em termos de concentração, porque é um jogo que os detalhes farão diferença e nós temos que estar atento a isso. Eu digo, você falou antes da gente começar que volta e meia vem um vídeo, uma foto, uma lembrança, assim. Você em casa, quando está ali com seus botões, você já parou para imaginar porque acho que o jogador joga muito pela eternidade, né, no clube, joga muito pela estrelinha ali no museu do clube, né? Você já parou para pensar o tamanho que vocês conquistam, o tamanho desse mês de novembro de 2019? Eu parei para pensar, mas ainda não assimilei. Nós não vamos ter noção nesse momento. Acho que só o tempo vai demonstrar exatamente a importância e a relevância desse título. Nós temos noção e sonhamos com isso. Acredito que não só eu, mas cada imagem que a gente vê, a imagem daquele passe para o segundo gol, a comemoração, meus companheiros emocionados, a bola balançando a rede, o troféu sendo levantado, enfim, as fisionomias das pessoas, né? Eu jamais vou esquecer esses momentos. Meu coração ainda bate mais forte e acredito que isso não vai deixar de acontecer, porque nós sabemos o quanto foi difícil chegar onde chegamos e o quão importante isso é para o clube, né? Não só para nós jogadores. Então isso nos deixa ainda mais felizes. Os seus meninos presentes lá. Os meninos, minha esposa, meus familiares todos, né? Meu pai, minha mãe estavam lá também, minhas irmãs. Realmente foi um desfecho perfeito. Diego, você estava falando que precisam estar na melhor versão para enfrentar o Liverpool, né? O Flamengo, aqui internamente, né?
acabou se tornando muito dominante no Campeonato Brasileiro, que é o que mede, na verdade, o desempenho em si. Para além dos jogadores de grande categoria que o time tem, você acha que o time está num patamar acima em questão tática em relação ao que é praticado no Brasil? Em relação assim, à comparação, eu não vejo, não acho justo talvez, porque cada um tem uma ideia, uma metodologia e visões diferentes. O que pode ser certo para mim, para nós aqui, para outros de fora, talvez não seja. Então eu posso falar bem assim daquilo que nós vivemos hoje. E eu, com certeza, hoje a diferença não é porque nós temos talentos individuais. A diferença é que nós somos uma equipe forte. Nós conseguimos trabalhar juntos, né, para que aí sim o brilho individual apareça. Não estamos fazendo ao contrário, né? Então isso é muito importante. E quem foi fundamental e continua sendo para isso é o nosso treinador. Chegou com uma ideia clara, uma convicção muito forte naquilo que ele acredita, e é isso que faz a diferença para que a gente esteja tanto tempo aí invicto. Do período que você teve na Europa, você passou por técnicos com ideias parecidas, ou era muito diferente? Enfim, você teve vários clubes, né? Wolfsburg, Juventus, Atlético de Madrid, enfim. Era um tipo de coisas que você via lá e que você voltou a ver aqui, ou foi diferente do que você estava acostumado? Sim, já peguei grandes treinadores na minha vida. O Jorge Jesus é um deles, com certeza, um dos melhores técnicos que eu trabalhei. Eu vi algo parecido, porém ele tem uma maneira especial de ser, né? Uma energia, uma paixão por aquilo que faz, que é contagiante, e é um grande prazer, né, trabalhar com ele. Você também faz parte do time que está ali no ouvido dele? Fica aí, porque o pessoal já está falando abertamente que está tentando cativar e tal, para ver se ele permanece, embora ele ainda tenha contrato de mais 5 meses com o clube. Eu acho que esse é um pensamento, é unanimidade aqui, né? Todos nós queremos, e o que for da nossa parte, o que for preciso, né, e necessário para que isso aconteça, nós vamos fazer com o maior prazer. Não sei como é que você vê as suas perspectivas de carreira a partir daqui, né? Às vezes, quando o jogador chega num ápice de uma conquista como essa, ele começa, às vezes, a pensar o que eu vou fazer daqui para frente. Óbvio que você vai continuar no Flamengo, tem contrato, enfim. Mas como é que você vê a sua carreira se desenvolvendo daqui para frente? Eu tenho um contrato aqui com o Flamengo até o final de 2020. Eu não consigo precisar agora até quando eu vou jogar. E também não tenho exatamente o que eu vou fazer depois que eu parar de jogar futebol. Eu quero, sim, trabalhar no meio do futebol, é o que eu fiz minha vida toda. E para mim só faz sentido se você repassa o teu conhecimento, a experiência que você viveu, e é o que eu quero fazer em algum cargo, não sei qual ainda. Em relação à minha carreira, eu tenho o sonho de ser campeão mundial agora com o Flamengo. O ano que vem eu quero ser campeão de todos os títulos que nós disputarmos. E depois dali vai depender de como meu corpo vai estar, quais as oportunidades, possibilidades que eu terei, e para depois sim poder analisar e avaliar. Então, vou completar 35 anos em fevereiro do ano que vem. Realmente esse momento está chegando, mas eu não sei se será daqui 2, 3, 4, 5 anos. Eu não consigo precisar nesse momento. Foi uma entrevista que a gente fez com o Felipe. Quando ele estava vindo aqui, quando estava vindo para cá negociando, ele falou que o que foi determinante foi a conversa que teve contigo, que, enfim, disse que é uma pessoa com quem ele tem o melhor relacionamento, mais amigo no futebol e tal. Como é que foi essa conversa? O que você falou para ele? O que você bem franca, foi bem franca. Eu falei, acima de tudo, é uma decisão bem pessoal, né? Porque tem que estar preparado, é um grande desafio, porém muito prazeroso, né? E eu passei de forma bem natural aquilo que eu vivi até hoje no clube, e que valeu a pena cada esforço e tudo que eu vivi. Então, se ele estava disposto a vir atrás de emoções e buscar um clube que pudesse retribuir toda a expectativa de competição, de busca por melhora, de grandes objetivos, ele estava vindo para o clube certo. Senti uma torcida mais do que especial,
Se era isso que ele buscava, eu falei, cara, vem que você está no lugar certo. E além de tudo, é um amigo que o futebol me deu, um irmão. Eu amo esse cara, né, pelo jogador e principalmente pela pessoa que ele é. Você fala muito e reafirma a sua relação com o clube, né? Que acho que virou um caso de amor, inclusive. Você se vê hoje, é estranho imaginar o Diego longe desse ambiente aqui, quando você para pensar, é esquisito ou você já se vê meio integrado a isso aqui até os teus últimos dias? Não tem como eu falar que não tem uma relação especial por tudo que eu vivi aqui com essa camisa. É o clube que eu mais joguei como profissional. E nesse momento eu não consigo me imaginar fora, realmente. Agora a gente não sabe, temos que viver esse momento mesmo. E enquanto eu estiver aqui, demonstrar sempre todo o respeito e carinho que eu tenho por esse clube, poder corresponder de alguma maneira às expectativas que as pessoas têm e mais para frente a gente vê como acontece, mas eu não penso nesse momento e não me imagino fora daqui. Eu acho que eu li, eu ouvi essa história em algum lugar, se você puder contar com o detalhe correto. Quando você veio para cá, você teve um papo com o Zico, né? Por telefone, não sei, alguma coisa. Você teve algum contato prévio com ele? Alguma coisa envolvendo a camisa 10, do tipo, você queria fugir um pouco daquela camisa 10 naquele primeiro momento de clube, né? De, puta, deixa eu chegar, depois... Como é que foi aquela transição de chegar e se afastar um pouquinho desse peso maluco que tem a camisa 10 do Flamengo e depois assumir o número, enfim, como é que foi essa... Não, essa situação da camisa 10 não é verdade. Eu encontrei com o Zico em Istambul, ele jogou no Fenerbahçe também. Eu tive com ele outras vezes no aeroporto, falamos sobre futebol, sobre a carreira dele, eu sempre fui fã dele. E quando eu cheguei aqui, ele me recebeu super bem, até hoje tem um tratamento por aquilo que ele é como jogador e o que ele representa para o Flamengo. É um cara simples e que realmente é uma honra hoje vestir a camisa 10. O que aconteceu em relação à camisa 10 que eu cheguei, na época quem usava ela era o Ederson, e algumas pessoas da diretoria até chegou a comentar se eu queria e tudo, e eu falei jamais, né? Fui conversar com o Ederson, ele estava sem jogar um período, machucado, e deixei bem claro para ele que meu pensamento era aquele. É uma camisa que eu gosto de usar, nos clubes, na maioria dos clubes que eu passei eu usei, mas que eu ia esperar ele decidir, não eu, nem a diretoria. Né? Me coloquei no lugar dele, é um cara sensacional, um profissional, uma pessoa incrível. Até que chegou o momento da Libertadores, que eu não poderia jogar com um número acima de 30, né? E foi meio que obrigado ali a usar a camisa dele naquele momento, né? Então nós tivemos uma conversa e eu falei, cara, eu só vou fazer isso se você falar, porque o diretor, todo mundo já falou que... Aí ele falou, não, Diego, pô, por favor, cara, obrigado pelo respeito e tudo. E a partir dali eu comecei a usar a camisa 10. Então a história, e hoje, graças a Deus, sou camisa 10, acredito aí, que depois do Zico, que mais disputou jogos com a Libertadores, tudo. Então são histórias que vão sendo criadas, porém com muito respeito, né, pelas pessoas que vestiram essa camisa. Hoje sou eu o privilegiado e vou aproveitar da melhor forma. Diego, você está falando que você sempre parece ter essa coisa muito de conversar internamente, tentar entender, enfim, melhorar ali o ambiente. Teve alguns momentos de crise que foi citado, inclusive agora estou tentando lembrar qual ocasião específica, que quando o time era muito cobrado, você internamente acabava fazendo, enfim, como se fosse uma palestra para os outros jogadores, ou conversava, assumia um certo papel. É um papel que você costuma exercer internamente, nos momentos difíceis, tentar chamar, estamos errando aqui, não dá isso aqui, enfim. Claro, não só eu, outros jogadores também, mas faz parte do treinamento também a conversa em alguns momentos. A gente entender o que está acontecendo, o que está passando, porque tudo aqui tem um impacto muito grande, como eu acabei de falar. E às vezes uma derrota ou uma eliminação era motivo para uma revolução. E como eu acabei de dizer também, o futebol ele não é imediatismo, ele não é uma conta exata. Você tem que saber o que está sendo feito correto e o que não está
e seguir em frente depois das grandes decepções. E foi o que a gente sempre procurou fazer. E eu, não é porque eu quis, mas eu estava sempre estive aqui numa posição de responsabilidade muito grande, e naquilo que estava no meu alcance, entre erros e acertos, eu procurei fazer. Uma coisa que eu nunca deixei de fazer é agir, se era dentro do campo, fora dele, para que a gente encontrasse o caminho do tão sonhado título. E em alguns momentos, sim, conversamos, debatemos, discutimos para que a gente não parasse e seguisse em frente. Foi o que nós sempre fizemos. Falando muito de liderança, Diego, nesses 18 anos aí de vestiário e mundo afora, quem foi o maior líder que você conheceu no futebol? Seja ele um treinador, um companheiro de time, quem foi um cara assim absolutamente que você respeita e é inspirador, e até um cara que tenha sido uma referência para você se ajustar como um líder nos seus clubes também? Tive a felicidade de conviver com alguns. O Cafu, na época logo que eu comecei a ir para a seleção brasileira, né, eu sempre admirei muito a maneira dele liderar, porque as pessoas falam de liderança, é algo que vai acontecendo naturalmente, mas liderança nada mais é do que você servir e de alguma forma fazer com que as pessoas que convivem ao seu redor rendam mais, se sintam mais confiantes, felizes, e isso é o que eu tento fazer. Estou constantemente aprendendo aqui com os jogadores também, com a comissão técnica. Então é uma posição que eu encaro com total naturalidade, né? Esses jogadores, como eu falei, esse jogador, o Cafu, foi um que sempre foi uma referência. Na Juventus peguei o Del Piero também, que liderava de uma forma bem tranquila, serena, objetiva. Na Alemanha trabalhei com o Thorsten Frings também, que era um capitão na época da seleção também. Então a gente vai procurando aprender com cada jogador que a gente convive, e eu aprendi muito, fui feliz nessa minha caminhada por pegar jogadores que realmente tinham um comportamento exemplar. Você citou muito que esse título agora é uma consequência de um processo do período que você está aqui, não só você, mas de construção do clube, né? E eu queria que você contasse o que veio de legado dos anos anteriores, que foi aproveitado para esse time até chegar agora, tanto no clube quanto no time, e o que você vê como que foi algo que mudou e que talvez seja o que a gente chama de turning point ali, que transformou essa campanha desse ano como vitoriosa. Bom, o que foi feito, acho que todos já sabem, tanto do lado financeiro e profissional, organização, reestruturação do clube, que permitiu, né, que o clube estivesse sempre com um poder econômico muito alto. Jogadores de qualidade que foram chegando ano após ano, temporada após temporada, que foi entendendo o que é jogar nesse clube. Esse ano foi, claro, o ano onde o clube mais investiu, e outros ótimos jogadores chegaram. Então, um conjunto de tudo isso, a administração também dessa diretoria, do lado financeiro e do lado profissional também, efetivamente, na contratação de grandes jogadores. Então, todo esse conjunto aí fez com que nós alcançássemos o grande objetivo. E depois o acerto no treinador, né? Os treinadores que passaram aqui, cada um deles deu a sua contribuição, o próprio Abel, que participou desse ano, e depois, com a saída do Abel, a chegada de um treinador que teve uma identificação imediata, né? Imediata, e que teve um retorno também imediato por parte dos jogadores. Isso fez com que os objetivos fossem alcançados. Agora, Diego, você não achou que a passagem do Abel deu uma certa quebrada para um estilo de jogo que o Flamengo vinha desenvolvendo desde que você estava aqui, quer dizer, com o Barbieri, com o Dorival, até com o Zé Ricardo anteriormente? O time era um time de posse de bola, tentando sempre ser dominante, e que com características diferentes, mas é também o estilo do Jesus, né? E isso, nesse período de 6 meses do Abel, não foi um estilo um pouco diferente do que era o que vinha sendo construído? Foi um estilo, como nós conversamos, né? É difícil, você não tem como julgar, é uma crença, cada treinador tem a sua metodologia, uma forma de ver o jogo. E cabe a nós, jogadores, fazer, né, da melhor forma aquilo que ele nos propõe. E, se for necessário, conversar, porque eu acho que não tem problema nenhum os jogadores também
debaterem de forma respeitosa com o treinador. Isso dá, isso não dá, o que você acha de fazermos isso, tudo. Então, é um jogo coletivo. Acho injusto quando só apenas o treinador é crucificado. Infelizmente, no nosso futebol, isso acontece muito. Mas nós temos um respeito muito grande por tudo que o Abel fez. Uma coisa é certa, ele tentou o melhor que ele podia aqui. Conquistou um campeonato estadual, classificou para Libertadores e Copa do Brasil. Enfim, nós temos um respeito e uma admiração muito grande pelo Abel. E depois disso a mudança aconteceu e a diretoria, eles foram felizes. Chega um treinador que, como eu falei, tem uma identificação imediata e que hoje é fundamental por tudo que vem acontecendo. Na entrevista pós-jogo, Jesus estava contando que a conversa que ele teve no vestiário com vocês, a gente tinha perguntado que o próprio Marcos Braz dizia que tinha sido uma conversa decisiva no vestiário ali após o primeiro tempo ruim, né, contra o River. E o que ele contou é que não foi uma coisa só dele, que ele ouviu muito também de vocês, coisas que vocês estavam entendendo do jogo ali e que viam de forma diferente, que a modificação que vocês fizeram foi meio uma construção coletiva, não só dele. Que você contasse um pouco esse momento ali, como é que foi essa conversa dele com vocês. Foi realmente, ele é um treinador que tem uma visão muito precisa daquilo que vem acontecendo no jogo, e isso é fundamental para que nós jogadores caminhamos na mesma direção. Ele é a grande referência que nós temos. E da nossa parte a gente procura falar, né, o que for preciso ali, transmitir a sensação que nós estamos, né, e cada um absorve aquilo que acha que realmente faz sentido. E tudo isso aconteceu naquele intervalo e a equipe soube transformar toda aquela situação em algo motivacional e voltou para o segundo tempo e realmente jogou muito melhor. Sobre essa construção coletiva, alguma coisa já aconteceu de fato dos jogadores, às vezes numa conversa ao pé do ouvido com o técnico ou na sala dele, de alguma mudança significativa acontecer no time após você, Rafinha, Felipe Luiz, Everton, a galera mais cascuda do time, chegar e trocar uma ideia com o técnico? Olha, acho que a gente podia testar isso, podia tentar aquilo, talvez, e algo, a partir de alguma conversa dessa, aconteceu alguma mudança significativa? Não me lembro de nada assim pontual, mas nós temos tido uma maneira de trabalhar e continuaremos assim, porque é uma forma, uma metodologia de muito debate, né? E nada tem ficado para trás. E eu estou achando isso muito interessante, porque não é fácil atingir esse nível. Então, um treinador fala, o jogador às vezes expõe aquilo que pensa, ou um jogador fala para o outro: pô, você tem que fechar mais ali, você tem que passar mais, você não está fazendo, tem que ajudar mais ali. E isso é algo muito bacana. Então, faz toda a diferença. E vai se construindo um ambiente vitorioso, né? Isso é uma característica da equipe hoje que é algo muito especial. Faz parte disso, algumas vezes que a gente viu imagens de um de vocês, agora não estou lembrando especificamente, cobrando o outro duro dentro do campo, e até do Jesus, às vezes, cobrando no fim de jogo algum... É esse tipo de coisa que você está dizendo, assim? Com certeza, esse ano cometemos alguns erros que servem também para a gente aprender, né? Não tem que, ninguém se bater dentro de campo, a ideia não é essa, mas a cobrança tem que ser forte. Tem que ser forte porque o que está em jogo é algo muito relevante, então não tem como você ficar pedindo por favor dentro de campo sempre. E, na verdade, aquilo que te cobra quer te ajudar, então nós entendemos isso muito bem. E se tiver que errar, que erramos às vezes por excesso do que por apatia, né? Com certeza isso é fato e foi o que a equipe fez durante essa temporada e por isso conquistou grandes títulos. Esse ambiente, vamos chamar assim, de mais democrático, nesse teu tempo todo de futebol, é uma raridade no vestiário você atingir um nível de debate mesmo, de troca de ideia, de discussão sadia? Em geral, é um ambiente mais no qual o técnico tem lá as convicções dele, os jogadores estão lá para cumprir, o espaço para o debate não fica muito grande e é isso aí, é uma coisa de uma hierarquia mais definida. Esse ambiente que você mencionou é uma raridade assim, no mundo do futebol? Não, raro não, já aconteceu em outros clubes comigo também, mas
não é tão simples de acontecer, e acontece nas equipes vitoriosas, isso é fato, porque tem que ter autonomia, tem que ter uma direção. Por mais que nós temos boas intenções, nós jogadores, nós pensamos diferentes e temos uma maneira de ver o jogo diferente um do outro, é natural. E tem que ter uma referência que direcione todas aquelas 11 cabeças de titulares naquele momento para um caminho só. E nosso treinador, ele, apesar de dar essa liberdade, né, de debate, de conversa, que é fundamental, ele tem autoridade, né? E no final ele absorve aquilo que acha que deve absorver e nos mostra o caminho a seguir, e isso dá muita segurança para o time. Vou voltar a um momento específico que eu sempre gosto de ressaltar o que a pessoa estava pensando naquele momento. Aquela hora que você pega a bola e pensa em dar um lançamento longo, que é um lançamento muito difícil de você acertar exatamente no jogador, né? E você manda a bola ali na direção do Gabriel. O que você pensou como jogada ali? Que eu sei que é muito rápido, às vezes, mas o que você pensou que ia se sair daquela jogada? Para mim foi bem claro, né? Porque o Gabi, o Bruno estava de um lado, ele do outro. É uma jogada que a gente faz muitas vezes, que é uma diagonal nas costas da defesa, né, adversária. E ele tinha acabado de fazer um gol, e a gente tem que sentir também o momento de jogador. O Gabi vive uma temporada muito especial, né? Ele está muito confiante. Então, naquele momento, eu vi que tinha espaço, né, para levantar a cabeça, para pensar. E quando eu vi ele pedindo a bola, fazendo a diagonal nas costas da defesa, foi ali que eu queria colocar a bola. E coloquei, e o restante ele fez de forma perfeita. Mas a ideia era para ele mesmo, não para ele tentar desviar para uma segunda bola ou você lança e tem algumas conclusões que podem acontecer do lance ali. Não, a bola era para ele, como eu disse, não é um movimento complexo. É a diagonal nas costas do zagueiro que ele fez, né? E a bola era realmente para ele, e dentro da área, para um atacante, dificilmente ele vai passar, porque o que ele mais sabe fazer é fazer o gol. E eu sabia que a bola chegando ali, ele ia solucionar da maneira correta. É essa imagem, talvez, que você vai guardar aí Uma das imagens, com certeza, porque essa trajetória da Libertadores foi muito bonita, né? Desde o primeiro jogo, que foi muito difícil naquela altitude, depois os jogadores me homenageando ali no jogo contra o Emelec, no Maracanã, que eu não estava, eles pegaram a minha camisa, tiraram uma foto, foi um momento muito bonito, que me motivou muito. O meu retorno contra o Grêmio, depois de um prazo inesperado, né? Então, chegando até a final, participando, contribuindo de forma direta, mas as reações das pessoas depois. Então, é um conjunto de imagens, né, que eu tenho na minha cabeça, levantando o troféu, a minha foto com o troféu. É tudo um conjunto que eu guardarei com muito carinho. Da minha parte, só para encerrar, apesar dessa confiança no retorno, imagino que em alguns momentos você está lá consigo mesmo e no íntimo deve bater um desânimo imenso, né? Mais um dia, fisioterapia, não sei quantas horas. Em algum momento você dá aquela baqueada e fala, putz, sabe, que desânimo, que saco isso tudo, sabe? Como é que é? Em alguns dias que devem ser mais críticos que outros, sabe? Desanimado não, em momento nenhum, porque eu vim evoluindo, e as pequenas evoluções, desde cicatrização do ponto, movimento, era algo que me motivava, me deixava muito feliz, mas, claro, em alguns momentos a insegurança de começar a movimentar e sentir dor, sentir uma pressão, sentir que meu corpo não estava respondendo como eu esperava. Tudo isso me gerava algumas dúvidas em alguns momentos, né? E essas dúvidas, eu não tinha espaço para isso, porque eu estava trabalhando no limite, né, para voltar. Eu não voltei no jogo contra o Grêmio, na verdade eu voltei 3 dias antes no jogo contra o Fluminense, que fazia parte desse plano. Então eu tinha que trabalhar no limite com essas sensações de que às vezes uma certa insegurança e essas dúvidas, mas também não poderia deixar de ter confiança, de ter convicção naquilo que eu queria. Prevaleceu a confiança, a convicção e excelentes profissionais que estavam ao meu lado para me dar
confiança de seguir em frente, mesmo com sensações estranhas, né? Então, esse foi o desafio durante essa minha recuperação. Também para encerrar aqui da minha parte, você mesmo falou que mudou muito como jogador durante a sua carreira, né? Você era um garoto de 10 anos que pisoteava, sei lá, o escudo do São Paulo, porque era novo, depois de uma atuação exuberante, até o jogador que você é, maduro hoje, mudou em campo e tal. Quando você olhar para trás, qual é o Diego que você gostaria de lembrar, assim? Qual o jogador que você gostaria de ser lembrado, né? Como da sua carreira? Que almejou sempre grandes conquistas, que nunca lhe faltou coragem para se expor. Porque não é só a coragem de tomar certas decisões, mas de se expor a grandes objetivos, a correr risco e de se manter fiel aos princípios, a aprender a se tornar um ser humano melhor, um jogador melhor. Hoje eu até ouço de algumas pessoas, pô, mas é media training, né? É porque o cara se prepara, não sei o que, é vida training que chama isso. Sair de casa com 11 anos de idade, morar no alojamento, ficar longe dos pais, dos familiares, bater a cabeça, errar, se decepcionar, ser vaiado, se frustrar e levantar de novo e querer melhorar emocionalmente, ler, adquirir conhecimento. Essa é a minha vida, né? E esse é o legado que eu pretendo deixar. Não que eu seja melhor nem pior que ninguém, mas de deixar claro para as pessoas que a gente deve sonhar e trabalhar para que esses sonhos se tornem realidade, independente das dificuldades que surgirão pelo caminho. Passei pelo ano mais desafiador da minha vida e estou finalizando esse ano como um dos anos mais vitoriosos da minha vida também. Então, é isso que eu quero para a minha vida, é isso, dessa maneira que eu quero seguir, que meus filhos me olhem e entendam isso. E é um grande prazer viver. Eu não consigo imaginar viver de uma outra maneira que não seja correndo grandes riscos e fazendo tudo aquilo que tiver no meu alcance. Posso fazer uma última que eu faço para todo mundo? Fora do futebol, assim, curiosidade que eu acho que o torcedor gosta. Quando você não está nessa loucura aqui de Flamengo, concentração, viagem e tal, o que o Diego, que te dá prazer? Que tipo de hobby, que tipo você falou em ler, né? Você está lendo alguma coisa? O Felipe falou que acho que você deu um livro do Federer para ele, pode ser? Que ele estava lendo. Dei um livro para ele, ele é um cara também inteligentíssimo, a gente tem vários debates. E eu adoro ler, eu acho que é uma das melhores maneiras de adquirir conhecimento. É a leitura, leio muito a Bíblia, leio muitos livros de assuntos diferentes, então isso me ajuda muito. O que eu mais gosto de fazer é estar com os meus familiares e amigos, independente de onde estiver. Se for para fazer um churrasco em casa, se for para ir para a praia, viajar, ir num bom restaurante, comer uma boa comida. Enfim, isso é o que eu mais gosto de fazer, é o que mais me relaxa e nos meus tempos livres é o que eu procuro fazer. E está lendo o que de bom agora? Agora eu estou lendo um livro que chama Deus do Impossível. É um livro muito interessante e que eu tenho aprendido bastante. Qual?